Como lidar com quem sempre acha que tem razão? Existe um tipo de pessoa que não quer conversar com você. Essa pessoa ela quer vencer você. E o mais perigoso é que muitas vezes essa pessoa está dentro da tua casa, no seu relacionamento, na sua família, no seu trabalho. São pessoas que transformam qualquer conversa em uma disputa de egos. Você tenta explicar, a pessoa vai e rebate. Você tenta argumentar, a pessoa aumenta o tom da voz. Você se posiciona e mesmo assim a pessoa faz você se sentir errado ou errada por simplesmente pensar diferente dela. E sabe o que é mais perturbador? Muitas dessas pessoas sequer percebem que estão destruindo emocionalmente quem convive com elas. Hoje eu vou te mostrar porque algumas pessoas precisam desesperadamente ter razão. O que existe psicologicamente por trás de tudo isso e principalmente como lidar com esse comportamento sem você perder a sua sanidade emocional. Quantas vezes você já saiu de uma conversa emocionalmente esgotado ou esgotada? Não porque te faltaram argumentos, mas porque parecia impossível dialogar com aquela pessoa. Você explica em detalhes, você tenta ser racional, você tenta mostrar um outro ponto de vista e ainda assim nada entrava na cabeça daquela pessoa. Porque algumas pessoas, elas não escutam para compreender, elas escutam apenas para responder. Isso é um estado defensivo. E existe uma diferença gigantesca entre essas duas coisas. Presta atenção. Quando o ego da pessoa entra na conversa, a escutativa sai pela porta dos fundos. E aqui existe uma armadilha psicológica muito importante. Muitas pessoas acreditam que quem sempre quer ter razão é alguém extremamente seguro de si. Meus nobres, mas na prática, muitas das vezes acontece exatamente o contrário. Pessoas excessivamente defensivas costumam possuir estruturas emocionais muito frágeis. E é sobre isso que quase ninguém fala. Vamos iniciar. O que existe por trás de quem acha que sempre precisa ter razão? Meus nobres, porque essa parte muda completamente a forma de como você enxerga essas pessoas. Existem indivíduos que transformam opinião em identidade. E quando isso acontece, discordar deles parece para eles um ataque pessoal. Na psicologia, isso tem relação com o mecanismo de defesa do ego. Ou seja, a pessoa constrói uma sensação de valor baseado na necessidade de estar certo, de estar certo. Então, quando ela é contrariada, o cérebro passa a interpretar aquilo como uma ameaça emocional. E não é apenas na conversa. É como se a autoestima daquela pessoa estivesse sendo colocada em risco. E pode anotar, tem pessoas que preferem destruir uma relação, perder uma amizade, perder um casamento, do que admitir que estava errado. E aqui entra algo muito importante da neurociência. Quando alguém sente que sua identidade está sendo ameaçada, a amígdala cerebral aumenta o estado defensivo. O cérebro entra em um modo de proteção. E nesse estado, a pessoa ela perde a capacidade da escuta racional. Por isso, muitos diálogos viram uma guerra emocional. Não é mais sobre argumentos lógicos, é mais sobre sobrevivência psicológica. Aquela pessoa, por causa da insegurança, da baixa autoestima que ela possui. E eu preciso fazer uma observação aqui, que eu acredito ser muito importante aqui. O mais assustador não é aquela pessoa arrogante, tipo clássico, que você percebe rapidamente uma arrogância ali através de um comportamento meio chucro, meio ignorante. Muitas vezes sem contexto basal mais profundo. O mais perigoso é aquela pessoa que parece ser racional, mas ela manipula a conversa o tempo inteiro para invalidar você. E isso acontece muito nos relacionamentos afetivos. Quando o dono da razão está dentro de um relacionamento, existe algo extremamente desgastante em se relacionar
com alguém que nunca admite as próprias falhas, os próprios erros, porque aos poucos você começa a duvidar da sua própria percepção. Toda conversa vira defesa e toda dor sua vai virar um exagero. Toda crítica vira um ataque pessoal. E lentamente você vai deixando de falar, você passa a pisar em ovos e isso é muito perigoso mesmo, principalmente emocionalmente, porque o silêncio constante dentro de uma relação cria ressentimento emocional e fica acumulado. É importante entender que relacionamento eles não acabam por apenas falta de amor, muitos acabam por falta de escuta ativa. E aqui eu quero que você perceba uma coisa importante. Nem toda pessoa difícil é narcisista. Hoje em dia existe uma banalização absurda nas redes sociais sobre esse termo mesmo. Mas existem pessoas emocionalmente imaturas, inseguras, orgulhosas e profundamente defensivas, sem necessariamente possuírem um transtorno narcísico. Só que o efeito emocional em quem convive com essas pessoas pode ser igualmente destrutivo, porque a relação ela passa a ser tóxica. Eu ainda não representei, para quem não me conhece, eu sou velhoto genuíno. E uma das coisas que eu mais observo em várias pessoas é o quanto muitas pessoas adoecem tentando serem compreendidas por alguém que não quer compreender. Porque existe uma diferença enorme entre alguém que quer resolver e alguém que quer vencer. Existe um ego frágil por trás da arrogância. A filosofia já falava sobre isso há muito tempo. Quanto mais vazio alguém está internamente, maior tende a ser a necessidade de superioridade. Pessoas verdadeiramente inteligentes, elas costumam possuírem uma flexibilidade mental. Elas conseguem revisar pensamentos, reconhecer as próprias falhas, mudar de ideias, porque a segurança emocional ela não exige uma perfeição. Nós estamos o tempo todo em mudança, mas pessoas emocionalmente frágeis confundem erro com humilhação. Elas brigam para preservar uma imagem, não necessariamente a verdade, mas a própria imagem. Então anota aí. Quem realmente é forte não precisa vencer todas as discussões. E como que você pode contra-argumentar sem virar uma guerra? E agora nós vamos entrar numa parte prática, tá? Porque sim, existem formas mais inteligentes de lidar com esse tipo de pessoa. E uma primeira estratégia é não entre na disputa emocional. O maior erro que você pode cometer é transformar a conversa em competição de ego, porque aí o diálogo morre, acaba. Quanto mais emocionalmente reativo você fica, mais combustível você vai estar entregando para a pessoa. Algumas pessoas elas não querem uma solução, elas querem uma reação. Segunda estratégia, faça perguntas ao invés de tentar convencer, ao invés de tentar vencer no grito, na argumentação. Faça a pessoa sustentar o próprio argumento. Como por um exemplo, o que faz você pensar dessa forma? Você pode perguntar também, como você chegou a essa conclusão? Você acredita que exista outra possibilidade? Meus nobres, perguntas inteligentes diminui a resistência defensiva, porque a pessoa sente menos ataque direto. Uma terceira estratégia, não tente convencer quem não quer ouvir. Isso aqui é libertador, gente. Isso aí é top, é bom demais. Realmente libertador. Nem toda conversa precisa continuar. Nem todo debate merece a sua energia, a sua atenção. Nem toda pessoa está disponível emocionalmente para te escutar e maturidade emocional também é reconhecer isso. Insistir em ser compreendido ou compreendida porque escolheu não ouvir também é um autoabandono, tá? Bom, a pergunta que eu queria fazer é o seguinte: você é o tipo de pessoa que insiste em ser compreendido ou compreendido, ou chega uma hora que você realmente se cala? Essa é a pergunta que eu queria fazer.
Agora eu vou fazer o que fazer. Qual é a melhor estratégia para isso? Quando você começa a duvidar de si mesmo, conviver com alguém extremamente inflexível pode gerar um efeito silencioso. Você começa a revisar excessivamente tudo que você fala. Absolutamente tudo. Porque o tempo inteiro você foi e está sendo invalidado emocionalmente. E isso é muito desgastante para a sua autoestima, desgastante para a sua identidade, desgasta a sua segurança emocional. Por isso é tão importante preservar a sua percepção interna. Nem toda discordância significa que você está errado. Às vezes, você apenas está diante de alguém que é incapaz de lidar com indiferenças. E lá no fundo, sabe qual é a grande verdade? Meus nobres, pessoas emocionalmente maduras não precisam transformar uma conversa em batalha, porque o objetivo dessas pessoas não é brigar, não é dominar, é construir. Quando você se torna uma pessoa emocionalmente madura, você consegue entender que relacionamentos saudáveis não são feitos de pessoas iguais. São feitos de pessoas capazes de respeitar diferenças sem destruir umas às outras. O contrário do amor não é apenas o ódio. Muitas vezes é a incapacidade de enxergar o outro. Isso é muito bacana. Eu gostei desse vídeo, muito bom. Bom, esse foi o vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu fui bem sucinto para o vídeo não ficar muito longo, né? Porque eu não sou fã também de vídeos muito longos. Prefiro ser direto e objetivo. Eu gostei bastante desse vídeo. Eu quero mandar um forte abraço para Márcia Delgado, tá? Que está fazendo um trabalho impressionante, um trabalho maravilhoso, entendeu? Está ajudando bastante pessoas, né? Quero mandar um forte abraço, Márcia. Que Deus, que Papai do Céu abençoe muito você, abençoe muito a sua vida, tá bom? E parabéns pelo seu trabalho, ok? Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu sou Benito Genuíno, muito prazer. E espero que tenham entendido o conteúdo do vídeo. Até a próxima.